Fala pessoal, beleza? Bom, nessa aula a gente vai entender como funciona os volumes e as variáveis de ambientes no Docker Compose. Então, bora pro vídeo. Continuando o que a gente viu na aula anterior, nessa aula a gente vai aprender a passar variáveis de ambiente e definir volumes. Vamos começar pelas variáveis de ambiente. Então aqui depois do command eu vou definir aqui environment, que significa exatamente ambiente. Beleza? E aqui a gente vai definir TZ, que é para definir o time zone. E aí a gente vai passar América /São Paulo, sem acentos e sem caracteres especiais, beleza? E aqui a gente vai definir a nossa MySQL _root password. E aqui a gente vai definir a senha do nosso usuário root nesse container. Eu vou colocar Docker. Em um ambiente de produção, não coloque um nome tão estúpido quanto esse, tá? Teclar Enter aqui, vou copiar isso daqui, clicar com Scroll novamente. Beleza, a gente vai corrigir aqui. E a segunda variável, eu vou chamar ela de user, MySQL user. Depois, MySQL password. E depois, ao final, a gente vai definir o nome do banco, MySQL database. Beleza, o nome do banco a gente vai definir como WordPress. Perfeito, esse é o nome do nosso banco. A gente definiu as nossas variáveis de ambiente para o serviço DB, ou o serviço do banco de dados. Agora vamos definir as variáveis de ambiente do serviço WordPress. Então, eu vou selecionar aqui e vou copiar esse cara. Vamos descer até antes de ports aqui e vou clicar com scroll aqui, beleza? Vai ter a mesma variável de ambiente, time zone, América São Paulo, para ele ajustar o horário. E a gente vai definir algumas variáveis do WordPress. Isso aqui são as variáveis padrão da imagem, tá? Tanto do MySQL quanto do WordPress. O do MySQL você pode até deixar sem colocar o MySQL user e o MySQL password, mas se você não colocar o MySQL root password, não vai funcionar, e o MySQL database também não vai funcionar. Você tem que especificar, essas duas variáveis são mandatórias. Então, focando na parte de WordPress, a gente vai definir uma variável chamada WordPress _db _host, ou qual é o URL do meu banco de dados. E a gente vai linkar ela para o container, para o DB. Ele já vai conseguir saber que eu estou me referindo ao container. Ele já vai conseguir se achar só com isso. Beleza? A próxima variável é bastante parecida. Vou copiar e colar novamente. Beleza. Agora a gente precisa definir o nome do banco, dbname, que é exatamente igual esse cara aqui, ó, WordPress, DB user. E aí eu vou usar, você pode usar o MySQL user e o MySQL password. Eu vou usar o MySQL user, o root. E aqui eu defino o DB password. Dois pontos, e aí eu vou colocar Docker. Beleza. Obviamente que em um ambiente de produção você deve colocar uma senha mais robusta, um usuário mais robusto, tá? Isso aqui é porque é um ambiente de estudo. A gente colocou senhas e usuários simples e a gente não está correndo nenhum risco fazendo isso. Perfeito. Agora vamos falar dos volumes. E aqui eu tenho uma boa notícia para você que está fazendo as aulas no Windows. É o seguinte: isso não funciona direito no Windows. Se você estiver usando o Docker Toolbox, eu lamento, mas você vai precisar achar outra saída diferente de volumes. Podem acreditar, eu já tentei fazer volumes funcionais com o Docker Toolbox e simplesmente não vale o esforço. Voltando ao foco aqui, a gente já viu sobre as variáveis de ambiente. Agora a gente vai ver sobre volumes. A gente já viu sobre volumes durante o curso. Se você avançou essas aulas, eu acho uma boa ideia você voltar lá e dar uma olhada em como funciona, beleza? Então vamos definir os nossos volumes. Aqui antes de environment, vamos definir aqui volumes. Beleza? Enter. E aí a gente vai definir o nosso primeiro volume. ./config /php.conf .uploads.ini.
E aí esse aqui é no nossa máquina hospedeira. E agora a gente vai definir a qual diretório esse cara corresponde. E vai corresponder a usr/local/php/php.d/uploads.ini. Beleza, esse é o primeiro volume. Agora vamos definir o segundo volume, que é .wp-app/var/www/html. Beleza, esses são os nossos volumes. Com isso a gente conclui a definição das nossas variáveis de ambiente e a definição dos nossos volumes. Para a aula não se estender demais, a gente vai continuar na próxima aula, em que veremos sobre redes. Então, a gente se vê na próxima aula.